Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, Cruzlene, Fernanda, Marcelo, aqui o Adilson, e aqui está escrito Articulador 2. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu fico assistindo essa apresentação da faculdade e me dá saudade, né? Um aperto no coração, uma vontade de estar lá, junto com vocês. Acredito que vocês também, na mesma condição, né. E um detalhe que nós estávamos vendo nesse vídeo, tá, me lembra muito uma coisa que nós vamos falar nessa nossa aula, que vamos falar da realidade aumentada, né, é interessante, tá. Falando em realidade aumentada, eu me lembro que fiz um treinamento em uma agência de turismo, e a Gastur, né, agência, e essa agência de turismo, nós implantamos a viagem virtual. Quer dizer, a pessoa colocava o óculos e saía entrando no avião, viajando, entrando no hotel, na praia, e para dar, assim, um pouco mais de veracidade a essa viagem, né, ele estava na praia e para ele dávamos até uma água de coco gelada com canudinho para ele tomar a água como se estivesse realmente na praia, né. Uma coisa assim mais quer dizer, isso, aumentou as vendas 30%, 40% de aumento nos pacotes, que a gente transformava essa viagem numa realidade virtual, né. Interessante, é o marketing, né, a criatividade do marketing. Gente, hoje no nosso encontro, nós vamos ver as tendências de marketing digital para 2022 e 2023, tá bom? Vamos lá. O Adilson, pode passar o próximo. É, o que nós vimos? A cada ano surgem novas descobertas, ó, que aliada às anteriores, vão oportunizando para os internautas acesso a transformações mais sofisticadas de dados não estruturados. Ah, professor, dados não estruturados? É, ele tem a estrutura, ela não é, muito interligada, tá. Ela é uma estrutura ampliada e de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo, elas vão se adaptando, vão se acomodando, sabe, vão participando. Apenas nem todos terem acesso a estas tecnologias, elas impactam consideravelmente na forma como as empresas praticam o marketing digital. Exatamente isso, tá? Cada uma de uma forma, de uma maneira diferente. Assim, é muito importante a gente estar a par destas tendências em marketing digital para adaptar e avaliar as estratégias com base em novas tendências. Isso que nós vamos ver hoje. Quais são essas tendências, tá? Muito bem. Uma das coisas muito importantes nessa evolução tecnológica é exatamente a passagem do 4G por 5G, tá? O 4G, ele foi implantado, começou a haver um upgrade no 4G, foi 4G+, 4G Plus, já não era mais 4, era 4,5, 4,7 e tal, alguma coisa um pouco mais veloz, um pouco, diferente. Mesmo assim, ele está bem aquém de uma tecnologia 5G. Eu tive a oportunidade de participar de uns testes de 5G, olha, é impressionante.
vai dar sim um ganho na internet fabuloso, tá. Os equipamentos, em sua grande maioria, já estão sendo implantados, já estão sendo, eh instalados em sua linha geral, é muito mais nas capitais, né, do que em outras partes em outras cidades, tem um um número de habitantes, e onde lá vai entrar devagarzinho como um todo. Mas eu acredito que vai ganhar uma velocidade muito grande, e o marketing digital, essas tendências que nós vamos ver de 2022 e 2023, elas vão avançar demais, demais, demais. Vamos à outra parte, Adilson. Ó, o primeiro conteúdo, né, que nós chamamos, é conteúdo criado pelo usuário. Nós chamamos isso de quê? Boca a boca digital, tá? Esse conteúdo, ele deve ser único, original, tá? Todo mundo já ouviu falar em influência digital, não é? Que é o influenciador digital. Vamos mais adiante falar um pouco melhor sobre esse influenciador, tá? Que nós vamos desmistificar um pouco essa parte do influenciador digital estrela, né? Digamos assim, tá? O que que é esse conteúdo do usuário? Ele é muito mais natural, ele é muito mais espontâneo. Boa noite, Vivian. Ele é muito mais espontâneo através dos reviews, o unboxing, que são as primeiras impressões que o usuário coloca dos produtos, do site, do atendimento, os stories no Instagram ou YouTube. Vamos falar no próximo passo um pouquinho a mais do Instagram, tá? TikTok, ó, que está evoluindo muito através disso, tá certo? Então, todos esses testemunhos e recomendações na plataforma, que são colocados no Google, muito importantes para o marketing digital. Então, ele vem ganhando corpo e está aumentando cada vez mais em relação a isso. Tá? Então, os conteúdos audiovisuais, vídeos, transmissões ao vivo, teve uma crescente agora na época da pandemia. A maioria das pessoas, com as empresas, com todos, ficaram em casa. Então, essas transmissões ao vivo, as lives, aumentaram muito, muito, demais. Ganharam um corpo muito fabuloso. Tá? E os vídeos postados também nas plataformas aumentaram barbaramente. O Instagram, ele foi constituído para a postagem de fotos, mas seguindo toda essa tendência de mercado, ele foi evoluindo e hoje você tem os stories que são colocados no Instagram, que a pessoa pode fazer um merchandising, ele pode fazer uma divulgação de seus produtos, tá certo? Ele está deixando de ser uma plataforma só de fotos para ser inclusive uma plataforma de rede social. Você pode trocar mensagens e tudo através do Instagram, tá? Vídeos de marketing, quer dizer, vendendo produtos, mostrando produtos, os stories temporais, transmissão ao vivo. Ah, professor, mas lá em cima não está escrito lives, transmissão ao vivo? Live é uma coisa. E essa transmissão ao vivo, que é para engajar e conectar o cliente, o, o usuário com o seu canal, é exatamente um outro tipo. Vocês já viram que, às vezes, o dono de um site, um influencer, ele pega a sua câmera, seu celular, e ele sai filmando, entra numa loja, tem um lançamento de um determinado celular, ele vai lá conhecer o celular, ele mostra, ele entrevista uma pessoa que possa dar informações para ele sobre aquele produto e assim por diante. E ele vai dizer, tem um link aqui embaixo nesse vídeo em que você pode acessar
a nossa loja ou a loja tal e ver as promoções que vocês terão desse produto. Quer dizer, então ele está na transmissão ao vivo. Ele está numa praça, ele está num navio, ele está numa lancha, ele está fazendo alguma divulgação de um produto ou de um serviço ao vivo, essa transmissão. Então, são esses conteúdos de audiovisual que cada vez mais nós vamos ver nesses anos seguintes, tá? Adilson, outro. Marketing interativo. É chamar o usuário para que ele tome uma ação. Não é você só que vai fazer a ação. Você vai interagir com o teu cliente, você vai interagir com o mercado. Você vai exatamente chamá-lo para ele tomar uma ação. Através de quê? Olha lá, quizzes, pesquisas, enquetes, questionários e até sorteios nas redes sociais, em que ele participa de um sorteio. Claro, seguindo toda a legislação das plataformas através dos sorteios. Isso é fundamental e importante. Quer dizer, então ele interage com o cliente, tá certo? Assim é muito importante estar a par destas tendências, tá, do marketing digital para adaptar e alinhar as estratégias com base nessas novas tecnologias. Adilson, mais um. Olha o termo que nós usamos. Eu tentei buscar um outro termo, porque tem uma coisa muito importante que nós temos no marketing digital, é o texto, tá? É aquela mensagem que você está passando, tá? Aí eu digo, não, eu tenho que fazer com que uma coisa seja forte, que atinja as pessoas. Então eu coloquei a morte do marketing de influência. Então, esse marketing de influência que nós conhecemos hoje, de contratar um grande artista, aquele que tem 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões de seguidores para poder fazer a divulgação do teu produto, divulgação do teu serviço, tá? Está acabando. Isso está se transformando em uma outra condição. Por quê? Todo mundo quer hoje em dia, o que o cliente busca é um influenciador original, ou seja, quem é? O genuíno, aquele que nós vamos ver o caso ao microinfluenciador. Que é um microinfluenciador? É aquele que tem 10, 15, 20 mil seguidores, 5 mil seguidores. Ele é muito mais espontâneo, ele representa muito mais o teu serviço, a tua empresa, o teu produto, que o influenciador profissional. Ele transmite mais segurança, ele transmite mais, ele é mais assertivo do que o outro. Então, essa tendência começou, está ganhando corpo e está evoluindo. Tá? Ao passo que nós vamos ver mais para frente, que nós vós ter que os próprios donos de site das empresas estão sendo influenciadores. Tá? Estão passando para isso. Então, esse influenciador profissional está acabando, ele está caindo em desuso. Está todo mundo procurando outro caminho, uma coisa mais verdadeira. Inclusive, ontem, na live da. Adilson, como é que era o nome mesmo da nossa colega que estava falando ontem? Lilian. Lilian, né? Isso, obrigado. Isso. A Lilian estava, inclusive, dizendo ontem da sinceridade, né? Da pessoa que é um influenciador. Era um influenciador sincero, passava sinceridade, tá? Transmitia segurança. Né? Isso é tendência, está sendo assim. Adilson, outro, próximo. Seja seu próprio influenciador. Tá vendo? Quem é o próprio influenciador? Ele não contrata um influenciador, nem um influenciador profissional. O pessoal está colocando a cara no negócio, sendo o quê? O próprio influenciador.
Por quê? O influenciador pode sair, pode vir outro, muda a cara. Vamos ter uma ideia, uma coisa interessante. Há muitos anos atrás, existia uma propaganda na televisão que aparecia o Carlos Moreno. Quem era o Carlos Moreno? Era aquele rapaz que chegava na frente das câmeras e falava do Bombril 2001, 1001 utilidades, falava isso, aquilo. Ligou tanto o nome dele, a figura dele ao produto, que ficou difícil tirá-lo dali. Não tinha jeito. Tentaram fazer outra propaganda, outra mensagem, não conseguiram. Por quê? Porque era ele, todo mundo associava o Bombril ao Carlos Moreno, tá? Não teve jeito de fazer aquilo lá. A mesma coisa nós vemos com alguns produtos, são cervejas, são alguns outros produtos que estão totalmente ligados e associados a um artista, né, a uma personalidade, que fica difícil mudar isso. A mesma coisa acontece com os sites no nosso mundo digital, tá? Você traz um influenciador, ele não é grande, não tem muitos seguidores, mas acaba associando a marca um ao outro. Quando ele sai, todo mundo sente, vê, né, o produto não é o mesmo, sentem diferenças, tá? Então nada melhor que você treinar e você colocar a cara e você ser seu próprio influenciador do seu negócio, porque você está sempre à frente do seu negócio. É muito importante. Então você cria o próprio canal de mídia, trabalha com esse canal de mídia, se apresenta nesse canal de mídia e começa a evoluir em relação a isso, gerando influenciadores exclusivos. Você, algum sócio teu, um parente que trabalha contigo, tá certo? Coisas desse tipo. Então você divulga seus produtos e você pode ainda agregar outras empresas, claro, que não sejam concorrentes, você não vai trazer o inimigo para ser seu concorrente no seu próprio site, não, de maneira nenhuma, tá? Você vai trazer e ainda alugar para que outros sites também participem do seu site, criar ele todo ali, tá? Ah, Adilson, próximo. Agora vamos à realidade aumentada. Isso é muito interessante. Olha só, todo mundo conhece a realidade aumentada com aquele óculos para que você veja ah, os ambientes, você viaje naquela realidade aumentada. É muito interessante que agora, com a conexão 5G, isso vai melhorar absurdamente. Já com 4G já é boa, não é excepcional, né? Porque nós trabalhamos com imagens, né? E muitas vezes as imagens podem se tornarem um pouco mais lentas, mas com 5G vai ser uma maravilha, tá certo? Então, para quem trabalha com e-commerce ou produtos físicos, é sensacional, tá? Você visualiza o produto, é como se você estivesse tocando o produto, que o grande problema do marketing digital é não poder tocar o produto, que muitas vezes as pessoas gostam de sentir, ter ele na mão. Já estava mudando um pouco em alguns sites em que você podia dar um zoom, né? Colocar, aumentar mais, virar ele 360 graus, né? Na posição que você queria. Agora, tem uma coisa muito importante que está aparecendo, e tem uma outra evolução também em relação a isso, é a câmera do celular, em que você tem um aplicativo, já tem no iPhone, no iOS, tem no Android já também, tá? O app Média, que você faz o quê? Você liga na câmera e você então transporta um determinado móvel que você tá adquirindo para o ambiente que você vai colocar ele. Pode colocar na parede, você visualiza, tá, a cozinha que você comprou,
você visualiza o carro que você comprou, você visualiza dentro do carro os comandos que você está usando. Caramba, que coisa fabulosa! Então você sente, você vive. Para viajar também, hoje em dia, numa agência de viagens, você viaja pelo sem estar na loja, você não precisa estar lá. Você pode estar na sua casa e fazer isso aí. Sim, Vívia, pode perguntar. O senhor está falando dessa visão aumentada, né? Uma realidade muito atual é o Google Mapa. Você pode colocar ele, você pode colocar o endereço, né? Dependendo de alguns bairros que eles têm as imagens, e você pode encontrar a porta da casa de um amigo que você está procurando no Google Mapa. Quem souber Você usar entra no ele, Google Mapa. você entra ele está linkado com o Google Earth, né? Que o Google Earth foi um trabalho que eles fizeram de filmar todas as ruas, todas as lojas. Você consegue virar 360 graus, você vê o número, você vê tudo bonitinho, direitinho. Parece que você está no local, tá? Que é muito Um dia desse importante eu quando vi você chega. o carro do Google passando aqui que eu moro aqui pelo Mocambinho, Sim, com a mamãe. E aí um dia eu tava aqui na frente da floricultura, eu vi o carro do Google, umas duas vezes ele passando aqui com o carro do Google, com o é, sinalzinho lá de Google Mapa, andando aqui pelos bairros aqui, é. acho que ele tá tirando foto. É o Google Maps, ele estava tirando foto, filmando, né? Eles vão filmando, Sim. tira e pega aquelas imagens e coloca ali, tá certo? Liga também com o Google Earth. Às vezes o cara está lá no espaço, não sei onde, ele vem descendo, 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 vem embaixo, você vê o mapa, vê tudo direitinho, bonitinho, interligando os dois. Você entra na cidade, vê a avenida, vê a rua, vê os locais, participa de tudo. É uma maravilha. Hoje isso é fabuloso. Uma outra coisa também importante que nós já vimos também é com aquele óculos de realidade virtual, realidade aumentada, né? Há uma arquiteta que fez um projeto e ela vê o projeto no imóvel, o imóvel não tem nada. Ela entra com o óculos lá e ela vê toda a decoração que foi feita, né? É Isso aqueles realidade virtual do óculos, tipo aquele de cinema. Isso. É como você vai comprar um apartamento, tá? Hoje você ele diz para você assim: quer conhecer o nosso apartamento decorado? Você vai lá, está decorado, você anda por dentro dele e vê. E pode ser que não tenha nada. Ele bota o óculos virtual e entra no apartamento virtual. Vai entrando pela porta, vai na cozinha, vê tudo, olha para cima, para baixo, ele vê inteiro, inteirinho, 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 tá? Isso é fundamental, tá certo? Tudo bem? Tá respondido? Tá? Uhum. Bem, Vivian. Obrigado, tá? Então, hoje em dia, essa realidade aumentada é fabulosa. Hoje você pode usar isso, a tendência é cada vez mais, tá? 2022, 2023, inclusive com o 5G, vai melhorar muito mais, tá? Vamos. Adilson. Automações de marketing. Olha que coisa fundamental. É cada vez mais importante ter em seus negócios, tornando-os enxutos, ou seja, reduzindo os custos operacionais. Eu precisaria de bastante funcionários para executar determinados serviços, mas se eu automatizo algum desses serviços, que é o que está sendo feito, eu reduzo custos. Então, essa automação é uma tendência cada vez maior dentro dos sites de vendas, dentro do e-commerce, é cada vez maior. Geração de quê? De leads, listas de e-mail, abandono de carrinho. O cara entra para comprar, escolheu um produto, pulou fora, saiu por algum motivo e deixou de comprar. O que que faz? Automaticamente ele já recebe um e-mail ou um SMS. Muito discreto. Não, você abandonou. Não, vamos continuar sua busca, vamos continuar sua compra, né? Vamos
finalizá-la, sabe? Uma coisa muito sutil, trazendo ele de volta para terminar as suas compras, né? Dessa maneira, mas é automático isso, tá? É automático, é por automação do marketing, tá? Pode oferecer cupons de desconto para ele voltar, remarketing também. Perfeito, Vanessa. Muito bem. Olha lá. Oferecer cupons de descontos, tá? Para que atraí-lo, para que estimulá-lo, para que ele continue a fazer a compra, tá? Nós temos o quê? Aumenta a qualidade e agilidade, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o usuário gosta dessa. Mais adiante, nós vamos ver uma coisa que, casado com essa aqui, é sensacional. É a grande tendência de mercado. Nós vamos ver mais adiante. Vamos lembrar disso, do que nós estamos vendo aqui, tá? Agilidade no serviço, agendar publicações nas redes sociais, mesma coisa. Eu posso, no YouTube, eu posso no Google, agendar minhas publicações, até para um ano inteiro, tá? Eu agendá-las nas datas certas, aquelas publicações vão ao ar. Eu faço uma campanha que eu estou fazendo, uma promoção, alguma coisa de uma série de capítulos, né? Que são em capítulos, eles estão todos agendados para meus clientes assistirem, e assim por diante, tá? Sensacional, é automação funcionando. Automação de vendas, uma sequência exata de vendas. Quem já não entrou no site de vendas, você está escolhendo um produto, daqui a pouco você olha embaixo e diz assim: nossos clientes também estão adquirindo tal e tal e tal. Quer dizer, são coisas, são produtos vinculados àquele que você está adquirindo, te dando uma sugestão de algum outro produto que vai complementar aquele que você está comprando. Né? Muitas vezes o cara, lembrei, interessante, vou comprar esse junto, vou comprar aquele, ainda lhe dá uma condição especial, um desconto por você estar comprando junto com o outro, né? Um cupom, olha lá, ó, de desconto para você utilizar. Tá aí, é automação funcionando também nas vendas, tá? Então, acontecendo o negócio sem que você precise estar presente, tá? Ela entrega uma melhor experiência para o cliente, mas não precisa você estar em cima, estar junto, isso é automático, ele entra na automação, tá? Adilson. Sites mais rápidos e otimizados. Isso aqui, ele vem complementar o outro anterior, ó. Para celulares, mobile first. Mobile first. Mas o que é esse mobile first, meu Deus? Alguém já ouviu falar nesse termo? Mobile first? Já ouviram falar? O Adilson deve ter ouvido falar, Adilson. Em 1991, né? Em 1991, publicaram um livro e fizeram um trabalho de agilização na utilização dos sites e nas utilizações dos apps, tá? Então, começou-se pelo quê? Em vez dele começar pelo desktop, para depois passar para o celular, porque a tendência da conexão móvel é cada vez maior do que uma conexão fixa. Então, você ter aquilo que nós chamamos o smartphone e mais o tablet, né? Você tem que dar atenção mais a eles depois ao desktop, ao notebook, coisas assim. Então, você começa a desenvolver a velocidade maior através dos apps. O que você faz nos apps, nos apps? Você melhora eles atendendo ao celular, que é o que nós chamamos o mobile first, os móveis primeiros, né?
os equipamentos móveis primeiro, depois é mais fácil você transportá-los para o desktop ou para o, o ó, 240, olha só, dos 424 milhões, tá vendo? De celulares, né? Deixa eu abrir aqui o chat aqui para dar uma olhadinha nessa última mensagem. 424 milhões de dispositivos digitais, tá vendo? A ideia aí, professor, é que tem mais celular do que gente, teoricamente. Né, Aqui no Brasil, sim. E aí, por isso, né, mobile first, né? Primeiro, a plataforma mobile, né? Primeiro ela. Então, eles desenvolvem primeiro nela para depois passar para as outras, tá? Sites lentos são razões dos clientes abandonarem a compra. Por isso que o cara larga o carrinho. Ele entra num site, está difícil navegar, ele tem que ficar esperando muito tempo. Né? Segundo a pesquisa, se não me falha a memória, a média de carregamento é em torno de 5 segundos, né? Mas o pessoal tem expectativa de 2 segundos para carregar tudo. Que maravilha! Aí é muito bom. Agora com 5G, isso vai aumentar, maravilhoso. Ela é instantânea, tá? Site não responsivo também, exatamente. Então, isso é que é cada vez mais, olha só, que a coisa evolui ali. Né? Aí eles abandonam a compra. Informações de vendas de formas mais rápidas, ó, janela de atenção, quer dizer, dá mais atenção o cliente a entrar nisso. Gente, já está disponibilizado no chat lá o link para vocês entrarem, para registrarem a presença de vocês na nossa aula, tá? A lista de presença já está disponível. Não, professor, desculpa, eu coloquei a fonte da informação que eu coloquei aí, tá? Tá, entendi. Eu pensei Desculpa aí. que era ele que vinha aqui. Estava ali colocado. Muito bom, muito bom. Para mostrar que não é fake news. Exato, a gente tem que falar e mostrar a fonte, né? Isso é importante, tá certo? Aí o interessante, eu quero melhorar meu site, eu quero melhorar, quais são as ações que eu posso usar? Reduz o tamanho das imagens. Professor, qual seria o tamanho ideal? Mais ou menos 100 MB, megabytes, não é isso? De imagem, tá bom? A menos, até um pouco, dependendo da situação. Cortar um pouco dos redirecionamentos entre eles, está lá. Eliminar efeitos desnecessários, trabalhar em relação a isso. Eu acompanho isso semanalmente, quase profissionalmente, né? E depois eu vou contar por quê. E faça testes periódicos no Google Page Speed. Ele tem uma página, o Google, que você coloca lá o teu site e ele faz os testes, até te dá recomendação do que você pode fazer. Mas para quê? Para dar visibilidade, para você ter visibilidade no Google. Eles dão muito mais visibilidade àqueles sites mais rápidos, que sejam mais objetivos, mais precisos do que aqueles outros que não são. Tá? Isso é fundamental. Então você começa a ganhar terreno. Tá? Você precisa ter visibilidade no teu site. Por que eu digo que semanalmente eu acompanho isso? Meu filho faz isso, tá? Meu filho ele trabalha com informática e ele faz exatamente isso, cria páginas, administra, vê, desenvolve essa parte toda e todo fim de semana que eu vou lá, ele me chama, pai, vem ver um negócio, me dá uma dica aqui, vamos lá, vamos, com duas cabeças pensam melhor que uma. E aí nós vamos lá, então, ficar trabalhando em relação a isso. E alguns clientes também que eu tenho na minha consultoria, eu levo para ele para poder otimizar suas plataformas, né? Adilson. Nesse aqui, inteligência artificial e chatbots. Muito interessante.
vai ganhar corpo com 5G. Você não entra em um chat, você é atendido por um robô. Por quê? A automatização, tá? Não há mais uma pessoa te atendendo, há um robô te atendendo. É cada vez mais preciso, é cada vez mais interativo que você vai. Aí entra uma coisa muito importante, utilizando a inteligência artificial, que é uma análise preditiva. Mas o que é isso? A criação de grupos semelhantes no Facebook, no Instagram, no Zap, para você fazer simulações, tá certo? De clientes, simulações de público-alvo, tá? Isso existem sites que fazem isso. É interessante você também partir nessa para você fazer simulações, para você aperfeiçoar a sua estratégia digital. Fundamental. O Adilson. Agora, todo mundo falava, o conteúdo é o principal. Não, o conteúdo não é o principal. O principal é isso aqui, ó. A originalidade do conteúdo é o principal. O que é conteúdo original? É o conteúdo natural, sem forçar, é aquele que você usa, como a Lilian falou ontem na aula dela, o caso de se colocar no lugar da pessoa e como você está vendo a mensagem que você está passando para o seu cliente. É fundamental isso aí. Então você vai ver, é natural, tem qualidade, é light, é tranquilo, está forçando, né? Aquela coisa muito padrão. Não, o mais natural possível. Seja único, tenha qualidade, tá? Em vez de quantidade. Olha que coisa interessante, tá? Excesso de informações, a linguagem do seu público. Interessante isso. Falar. Então você tem que conhecer a linguagem do seu público. Aquelas simulações que nós fizemos no item anterior são muito importantes para esse conteúdo que você vai desenvolver, tá? Mas o que você faz no teu filho? Isso aqui, isso aqui. Adequação da linguagem própria, do alcance dessa linguagem, da naturalidade. Não, filho, esse texto está muito forçado. Vamos colocá-los mais light aqui, mais ali, vamos mudar para isso. Dar essa direção, dar essa conotação aqui. Mas por quê? Não, meu filho, imagina você tá vendo isso, o que você... Não, faz sim, ó, mais natural, mais simples. Deixa eu abrir o chat aqui para responder aqui. Vanice, professor, você considera o chatbot uma solução tecnológica para todos os tipos de negócio? Não, não são para todos os tipos de negócio, Vanice. Tem negócio que o chatbot até atrapalha, ele não ajuda, tá? Ele é muito interessante, dependendo das respostas que você está tendo, para você não, não saturar certas conexões, tá? Você desvia um pouco para o chatbox. Agora, ele tem que ser muito bem inteligente, tem que ser muito bem preparado, muito bem montado, para que você não vá perder cliente. Isso é fundamental e importante. Está entendendo? Tem que ser estudado. Por isso, aquelas simulações que eu falei a você são importantes. Montar essas salas, esses pontos, para poder você avaliar como você pode fazer. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoa que sabe que está nisso, né? Ele entra em um, entra em outro, uma pergunta, daqui a pouco demora um pouco para responder, não é verdade? Está parecendo que é o próprio, sou o teu atendente virtual que está falando, não é, é uma automação. Né? Vamos lá. A gente percebe quando é isso aí. Eu vou deixar o chat aberto aqui. O excesso de informações ele cria um nivelamento pela qualidade. É uma chamada quantidade criativa. É uma coisa que você tem que enxugar, tem que diminuir,
nisso. Você tem que ter a quantidade de informações. Mas você que está julgando necessário, não. Quem julga necessário é teu cliente. Mas como é que eu vou saber que meu cliente quer aquele nível de informações que eu estou dando? Se coloca no lugar dele. Faça simulações, tá certo? Você também, ao mesmo tempo que você é criador de conteúdo, ao mesmo tempo você também é cliente, tá? O que você faz? Pesquisas na internet. Você está de bobeira, vai entrando no site dos outros, vai entrando, vai vendo quais são as novidades que existem, o que está aparecendo de novo, o que está sendo criado, qual é a tendência de uma coisa, de outra. Olha o teu, corrige o teu, incrementa no teu. Oxa, gostei dessa ideia assim, tal. Então, você vai adaptando. Nada é estático, tudo é dinâmico, tá? Procure, olha só, ser diferenciado, tá certo? Já vou no Instagram. Procure ser diferenciado. O consumidor está cada vez mais exigente pelo excesso de conteúdo. Tem muito conteúdo, então ele está exigente, ele quer uma coisa mais light, mais tranquila. Olha lá, pet, a Pat, né? Para alcançar pessoas no Instagram, tenho usado para vendas online, mas tenho dúvidas sobre pagar para o Instagram alcançar maior número de seguidores, porque nem sempre a quantidade de seguidores significa clientes efetivos, que realmente compram. Exatamente, você está fazendo divulgação, você não está angariando cliente. É muito difícil isso, fazer isso, tá? É muito mais importante você também linkar o teu Instagram com uma outra rede, para que você possa fazer um link entre elas, tá? Ou você já tentou só no Instagram? Não, vamos tentar no Facebook, vamos tentar agora essa rede que está crescendo muito, que é a Telegram, por exemplo, tá certo? Vamos tentar fazer, tá? Você coloca a notícia no Telegram, o link, quando ele aperta o link, ele entra no Instagram teu, lá para ver. Mas por quê? Porque ele gostou daquela mensagem que você passou ali no Telegram. Engraçado, né? Ele viu, entrou nova. Quando entra lá, opa, né? Ele vai assim em diante. Então você tem que fazer essa relação. Aí você consegue pegar bastante vendas, aumentar teus clientes. Não fica preso num só, tá? O Google mesmo, o Google Ads, fica que você participe lá para você aumentar, para ele colocar teu YouTube. Não, mas não fica só numa, vai variando um pouco nisso, ok? Vamos lá, Adilson, outro. Olha lá. Tornar-se um storyteller. Interessante. Contador de histórias. Ter habilidade de contar histórias são conteúdos e narrativas mais elaboradas. Isso aí, quem vai formar um conteúdo é um contador de história, ele vai contando a história, ele vai levando, todo mundo quer ver. Você tem que fazer o quê? Atrair aquele cliente para que ele fique ansioso para chegar ao final, para chegar no ponto que ele quer. Você fica dando seus spoilerzinhos, fica plantando as sementes tal, e ele vai vendo. É o que eu sempre faço também em minhas aulas. Toda vez, meus alunos sabem muito bem disso, eu dei uma aula e digo para eles o que nós vamos ver na próxima aula, né? O que nós vamos abordar, o que nós vamos ver, como agora também eu falei de um slide, o que tinha no outro seguinte, um complementava o outro, cita o outro que pagou, olha lá, né? Divulgar no Stories do WhatsApp, exatamente, também. Muito bom. Você está linkando vários. É sempre bom. Porque às vezes tem cliente teu que frequenta mais um do que o outro, tá certo? E assim por diante. Tem gente que não vai muito no Instagram, mas no WhatsApp ele está sempre lá. Ele já está entrando no Telegram, né? Vendo mais produtos no WhatsApp, no boca a boca, isso aí. Quando tem clientes que não gostam de tecnologia. Tá?
São poucos, hein? A maioria está começando a gostar, está começando a ver, tá? Você vê que tem muitos supermercados, os supermercados agora, o que que eles estão fazendo? Antigamente, você entrava lá, pegava um folheto, né? Não tem mais papel. Agora você tem o quê? Você tem um código, o cara bota a câmera lá, ele busca, pega as promoções que estão tendo. Está lá, ele recebe, ele entra no Zap, né, e recebe em casa as promoções. Então, o que, que faz um bom comprador? Tá, eu moro aqui, eu tenho o quê? Eu olho aqui de cima, tem um atacadão, tem o roldão ali embaixo, tem o Sonda lá em cima, tem o açaí lá no alto, tem o Plus aqui embaixo. Muito bem, pego tudo isso e recebo o Zap deles. Pego, coloco todas as promoções que eu estou tendo ali e faço o meu roteiro. Saio daqui, paro aqui, compro aqui, saio, tiro o carro ali, pega Raimundo, para no outro, vai no outro. No... Quando eu volto para casa com as compras, eu economizei quanto de dinheiro? Você pensa que é pouco, mas não é. Mas o que, que eu fiz? Planejamento, o roteiro, tá certo? Utilizei a tecnologia a meu favor. Quando os seus clientes, por exemplo, eu tenho um cliente, aquele cliente é bom comigo, eu digo, olha, vamos usar a tecnologia a seu favor. Ah, posso fazer isso? Pode. Treina ele, faz treinamento. Você vai ver que ele vai ficar cativo seu. Ele quer sempre novidades, quer alguma coisa nova, né? Vamos fazer, vamos desenvolver. Ah, vamos fazer uma chamada de vídeo, nós dois, eu vou te ensinar umas coisas. Puxa, né, entendeu? Ah, ele se sente todo assim. Hoje de manhã eu fiz isso. Eu fiz isso hoje de manhã, tá? Esse treinamento. Treinei a pessoa. Aí ele disse: Ah, mas como é que eu vou responder esse quiz aqui? Não, se você for ler o texto para responder, você não vai conseguir. Primeiro você vai de baixo para cima. Você vai na pergunta, leia a pergunta, o que está se pedindo, e vai procurar a resposta no texto. Aí você localizou, opa, pega o marcador, marca ali, ó, está aqui o texto aqui. Isso responde meu quiz. Tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar? Aí, fez seu texto, montou, passou a mensagem. Olha, ficou fabuloso, tá vendo? Vou montando, vou fazendo. É isso. É isso que a gente faz. Tem métodos, tem técnicas, tem, tem maneiras de se fazer, tá? Tem criatividade, né? Tá bom? Então, o contador de história é isso. Ah, mas a leitura te traz isso. Você tem que ler bastante. Você lendo, você pode se tornar um bom contador de histórias. Olha só que coisa interessante. Você precisa ler, precisa praticar, tá certo? O Adilson, eu nem coloquei fim. Terminamos. Isso, nosso último ponto. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, isso foi uma falha, professor? O senhor ter terminado e fim, estou aguardando as perguntas. Não, as perguntas ao longo da nossa aula foram aparecendo. Mas não é não, é para dar um choque mesmo. Ficar tudo preto de repente, acabou. Acabou a escada, né? Chegou ao final. Não é verdade? Bom, estou aberto aqui a vocês. Podem abrir o microfone, falarem à vontade, tá? Como na nossa aula aqui interativa, estou às ordens com vocês. Ou será que eu fui tão bom, tão convincente, que eu falei tudo, vocês não têm nenhuma pergunta? Professor, se eu for falar aqui, eu vou tomar o tempo. Porque, assim, as coisas que o senhor falou, eu tô lembrando aqui que eu tô fazendo um outro curso aqui, que o nome do curso eu abri até aqui no computador. O nome do curso que é Prática de Planejamento, Organização e Realização de Eventos Virtuais. E aí a gente está trabalhando eu ainda estou aprendendo ainda, porque tem gente que sabe mais, né? Fazendo aqueles cards, né? O senhor falou
a questão da divulgação, as meninas estão criando, e até falei para elas questão do que eu poderia auxiliar na questão de divulgação, né? Convidar alguns amigos, que eu não estou lembrando agora o tema. E o senhor estava falando, explicando, eu estava me lembrando dos cursos, né? Aí o senhor falou da contação de história. Eu estava falando hoje com um amigo meu que é catequista, e aí eu ganhei uns fantoches para o projeto, que eu sou catequista, que eu estou querendo trabalhar numa realidade de umas crianças que são carentes para ver se leva para a igreja. E aí eu ganhei uns fantoches, e eu ganhei uns materiais de teatro, e eu disse para ele que eu estava estudando material para me trabalhar com os fantoches lá na comunidade. E aí eu vou ligando sempre uma coisa a outra, né? Ver como é que eu posso trabalhar sempre com o que eu vou aprendendo dos cursos, ligando uma coisa a outra. Ao que o senhor falou, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa que eu fui me lembrando. Vivi, é importante você sempre parar, sentar e planejar. O que é planejar? Eu pego uma folha de papel e eu vou anotando uma sequência de ações que eu vou executar, que eu vou fazer. Tá certo? Ok? Uhum. Qualificar, documentar, organizar esse material do teatro, tá? Para quem vai ser dirigido tudo isso. E assim você vai colocando essas perguntas todas num pedaço de papel aleatoriamente. Depois você tenta pegar tudo e organizar numa ordem lógica. Tá entendendo? Ok? Como é que eu vou divulgar? Como é que eu vou divulgar o meu produto? Como eu vou divulgar a minha escola? Como eu vou divulgar o meu teatro na igreja? O story, eu gostei. Fecha um pouquinho teu microfone, só um minutinho. Isso, gostei. Obrigado. Isso, obrigado. Aí vamos dizer o seguinte: você vai pegar e vai montar um story natural. O que é um story natural? Tá? Simula você, já programa um teatro, você encontrando com as crianças, colocando as crianças sentadas em sua volta, contando uma história para elas, mostrando, fazendo, e vai ter alguém filmando aquilo. O que ele vai fazer com aquilo? Colocar no story, seja no Instagram, seja no o Facebook também está com isso, para você ir divulgando, tá? É da igreja tal, focaliza a igreja do lado de fora, coloca junto no vídeo, tá me entendendo? Tudo isso é fundamental, você programa tudo isso, você planeja tudo, tá? Ok? O planejamento é fundamental. Tudo que a gente faz na vida não é reativo, não, não. É planejado, é programado para execução. Você nunca é pega de surpresa, tá? Você tem as ideias, ótimo, de fazer. Quem é o mais importante para você? É você ou as crianças que você vai atender e fazer o teatro para. Meu objetivo, meu foco é elas. Então, é delas para cá. Senta com elas, crianças. O que vocês acham? O que vocês gostam? Sinta eles. Aí você consegue trazê-los para o teu projeto. De fora para dentro. Eu fiz uma experiência assim, foi no impulso. Teve um evento lá na comunidade, eu levei os bonecos. Eu entrei assim com um pouco de medo, mesmo que a gente fez uma dinâmica. E aí eu improvisei um texto que era falando sobre a Bíblia, né? Fiz uma brincadeira e lá, eu botei os 2 bonecos lá. Aí quando terminou, as crianças, tia, eu já sabia que era a senhora. Eu já sabia que era a senhora, que eu não vi mais a senhora. Eu digo, mas a gente gostou do boneco. Eu disse assim, nós vamos trabalhar com ele, não se preocupe não. Ficaram tudo animado. Tia, depois eu quero ser um personagem também. Eu digo, vamos estudar, vamos programar e vamos trabalhar também. Isso, gostei de ver. Estimulando eles a participarem. Isso é fundamental e importante. Tá bom? Mais alguma pergunta, Vivian? Quer mais alguma orientação? Eu me lembro agora, não. Tá bom. Vou deixar aberto para os outros falarem. Marcelo, está aqui do meu lado. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Professor, o senhor iniciou falando do 4G, que a tecnologia está mudando para o 5G.
porém ainda não funciona 100% o 4G. Não, peraí. Não é um marketing. Ela não está mudando, ela está querendo mudar, porque ela nem existe ainda no Brasil, né? Então, positivo, não seria um marketing para primeiro as pessoas estarem comprando o produto para depois ele ser lançado? Não, a gente sempre fala, né, e antigamente, quando começou a haver entrou o 4G e começou a haver uma mudança, 4G+, 4G Plus, 4G não sei o que das quantas, era um marketing. Mas à medida que o tempo foi passando e foram aumentando o número de usuários que foram utilizando o 4G e aumentaram os equipamentos, os smartphones, eles foram mudando um pouco, foram aperfeiçoando a tecnologia. E realmente, se você vê a velocidade que tinha antes e está tendo agora, atualmente, há uma diferença muito grande para o começo, de 2, 3 anos atrás. Tá? Sentida, essa mudança é sentida. Realmente, o 4G está mais, está 4G mais mesmo. Tá? Eles estão tendendo para o 5G, tá certo? Eu outro dia passei na rua, ele é um engenheiro da Vivo, então ele estava me mostrando, disse, João, tá vendo ali em cima do prédio, ó, aquela ali já é antena de 5G. Ó. As antenas de 5G, aqui na parte da Zona Norte, Oeste, uma parte da Zona Sul, Centro, elas já estão sendo instaladas, em sua grande maioria, porque a distância entre o equipamento e a torre é pequena no 5G. Você não pode ter uma torre muito alta. Outro detalhe também muito importante: houve uma união entre as operadoras e você não diz que hoje uma antena é só de uma operadora, tá? Ela é proprietária da antena, mas ela aluga a parte dela para todas as outras. Todas as outras utilizam daquela antena. Aqueles pontos mortos que haviam em São Paulo, em grandes cidades, está acabando por causa disso. Tá? Ok? Professor, posso Pode. dar uma complementada também? É muito interessante esse assunto do 4 e do 5G, né? Na verdade, o 5G já é realidade em alguns países, e para o Brasil também está em vista de chegar, já está aprovado o projeto, etc. O trabalho agora é em torno das tecnologias, né? Tanto de quem recebe o sinal, tanto de quem propaga. Principalmente de quem propaga, porque as operadoras elas precisam adequar, né? E é isso que o Marcelo acho que sugere na pergunta dele, né? Que às vezes tem lugares que a gente tem pontos que são sombrios, né? A gente não tem cobertura ideal aí de 4G e às vezes a gente navega em 3G, né? Quando não navega, né? Quando você não tem um sinal adequado, não navega. Então, tá rolando isso. A gente já tem aparelhos saindo com tecnologia, né, de recepção 5G, né? É claro que o que é novidade custa-se muito caro, né? A gente paga pela pesquisa e pelo desenvolvimento da tecnologia nova, né? E, enfim, né? Muito em breve isso vai se tornar realidade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria voltar numa pergunta que a Vanice ela fez aqui, né, professor? Falando que você considera o chatbot uma solução tecnológica para todos os tipos de negócios? Eu posso considerar que sim, né, no meu entendimento, porque quando a gente fala de chatbot, a gente coloca inteligência artificial e aprendizagem de máquina, né, machine learning, né? E à medida que, dependendo do negócio, as perguntas vão entrando, com a inteligência artificial e com o machine learning, vai aumentando ali a capacidade do banco de dados e de interpretação desse chatbot. Então, naturalmente, o negócio ele vai se moldando, né, à medida que o chatbot vai fazer o papel de responder as questões aí que são sugeridas, né? Então, à medida que isso vai acontecendo, ele vai ficando mais inteligente e vai ficando muito mais capaz de
de tocar toda aquela responsabilidade que lhe foi dada, né? Então, quais são os ganhos com isso, né? A gente antigamente tínhamos aí muitas a rotina de trabalho o dia inteiro, né? 24 horas, né? O ganho nisso é o seguinte: você reduz aí pelo menos 2 turnos, né? Um turno você trabalha a questão da programação desse chatbot e os outros turnos ela faz o papel, né? E a tendência é 100% estar rodando no chatbot. Aliás, vídeos nossos amigos chineses, né? Quando você vai fazer uma compra da China, de um portal chinês, AliExpress, Chain, etc., quando você vai buscar algum tipo de informação, você está conversando com um chatbot, você não está conversando com ninguém. Aquela ponderação ali dos FAQs, né, daquelas perguntas frequentes, já é incluso no banco de dados para que o chatbot né, responda de forma automática. Então, assim, você teve um problema, ele já sabe, como o professor trouxe brilhantemente a questão preditiva, ele já sabe previamente, né, as possíveis causas, os possíveis problemas que a plataforma pode enfrentar, então ele já tem as possíveis respostas. Certo. E, naturalmente, o cliente ele é rapidamente atendido, né, muito rapidamente atendido, e já sai com a resposta, tranquilizando e minimizando o impacto negativo por aquele erro, né, existente ali. Então, eu acredito, e eu gostaria de escutar a opinião do professor João, eu acredito que com a tecnologia, com os chatbots, a gente consegue atender qualquer tipo de negócio. O que você acha, professor? Existem bastante, vamos dizer assim, de todos os negócios, quando a gente diz tudo, seria 100%. Ótimo, mas não. E tem mais ou menos em torno de 85%. Os outros 15% é uma parte que ainda está em evolução, ok? Quantas vezes eu já assisti, por exemplo, em uma comunicação em que, de repente, a pessoa fazia um questionamento e o chatbox parava, aí havia, ó, não, vou lhe direcionar, aí ele direciona para um atendente. Entendeu a coisa? Tá? Sim. Quando é isso, você diz, bom, ela não está, a inteligência artificial assimilou isso que você colocou, e aí então, por exemplo, para ser uma coisa mais econômica, né, eu tenho um questionamento. Se tem o segundo, terceiro, quarto e quinto parecido com aquele, ele cria uma resposta. Agora, se só tem um ou dois isoladamente, ele já não cria. Porque a inteligência artificial ele identifica, ele separa e passa para que o programador, então, tome uma atitude, né? Deixar pendente. Faz sentido. Esse que é o sentido da coisa. Então, eu não posso afirmar e dizer, não, atende bem a tudo. Não. Depende do caso, depende da situação, depende do produto, depende do serviço, né? Eu melhoraria ainda o entendimento, assim, né? Talvez ele atenda a todos os negócios, mas não com 100% de assertividade nas suas interações, né? Vanice, pode abrir o seu microfone e falar. Verdade mesmo. É isso aí. Você concorda, exatamente isso. Nem tudo. Muitas vezes, até no nosso ramo, na educação, que é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais didático, né? Digamos assim, entre a teoria e a prática, eles teriam um pouco mais de dificuldade, tá? Para se adaptar. Não iam atender a todas as perguntas. Sim, fala, Vanice. Não, professor, é isso mesmo. É uma ótima ferramenta, né, o chatbot. Mas eu acho que ele ainda não está totalmente adequado para a nossa realidade, né? Para alguns serviços, acho que atende 100%, mas não para todos por enquanto, né? E aí foi uma dúvida que eu tive um tempo atrás de inserir ou não o chatbot, e aí a gente acabou chegando na conclusão que não é o momento adequado,
né? A gente ainda precisa de um atendimento humanizado mesmo, para depois a gente partir aí para esse chatbot. Agora, Vanice, quando entrar o 5G, espera passar um pouco, ele se solidificar mais um pouquinho, para que a gente possa, então, ter o chatbox, tá? Aí ele vai estar melhor, bem aperfeiçoado, porque o tempo de resposta é mais rápido, tá? Ele busca mais rápido a resposta. Você vai ver, vai ser sensacional. Toma lá da cá, igual ping-pong, pá, 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 direto. Impressionante. A observação feita pela Vanice faz sentido, né? Não sei se vocês já utilizaram um serviço de banco com inteligência artificial, né? É um negócio assim fantástico, mas é previsível, né? Porque todo mundo, teoricamente, tem basicamente as mesmas necessidades, né? E quando você afina ali seu problema, aí você vai cair no atendente, né? Exatamente. Aí ele é que tem que informar. Chega. O chato é que você chega no atendente e ele não tem acesso à tua pergunta. Ele por mais, ele diz, pois não, à vontade, qual é a sua dúvida, sabe? Ele entra assim, porque ele não sabe o que é. Aí, ó, tem que falar tudo de novo, aí, Vanessa, exatamente. É Tem que verdade. contar tudo de novo, tem que contar toda a história de novo para ir a atendente buscar. E às vezes ela não tem a resposta. Ela pede para você aguardar que ela vai buscar. Eu já tive casos de uso assim, de chatbot, por exemplo, num pré-atendimento, né? Uma questão de cadastro, numa abertura de chamado, e aí, ok, né? Quando você chega no atendente, ele já tem todas as informações, entendeu? Então, acho que é bastante interessante, porque às vezes as pessoas ligam ou tentam fazer contato, ou enfim, para uma informação que às vezes é rasa, né? Não carece de ter um atendente exclusivamente para resolver aquela questão, né? Que pode, às vezes, inclusive, estar lá no FAQ, né? No canal lá de perguntas frequentes, inclusive. Se o cara perder 5 minutos, ele acha talvez a resposta que ele estava procurando, mas num pré-atendimento de uma abertura de chamada e etc., vai muito bem, porque o atendente já ganha tempo, né? E aí resolve realmente o que tem que resolver, né? Adilson, posso te fazer uma pergunta? Pode, por Você favor. que é especializado na área de TI. Eu tenho um roteador aqui em casa, ele tem aquele que tem 4 antenas, dá positivo, ele é um top de linha, digamos assim. Eu tenho uma conexão de Wi-Fi aqui em casa de 300 megabytes, tá? Boa conexão. E eu me conecto nele através do 5G. Ele tem uma porta 5G, tá? Então, Então, esses Wi-Fi, eles já estão na frequência 5G? não. Imagina o seguinte, professor. Nossa banda liberada pela Anatel, a gente tem lá as frequências 2.4 GHz e a 5.8 GHz, tá? Isso é uma banda de frequência de telecomunicações de equipamentos convencionais, tá? Então, se você tem lá um carrinho de controle remoto, ele está lá navegando em uma banda de rede 2.4G, tá? Por exemplo. Então, assim, esse 5 GHz da nossa rede da nossa casa, ele não tem relação com 5 GHz da rede de telefonia móvel. Estão É diferente. desassociados. São tecnologias distintas. Os dois, Tá? entendi. Essa tecnologia de 5.8 GHz, que a gente enxerga lá é 5 GHz, é uma faixa de frequência reservada para roteadores Wi-Fi. Mas mesmo quando eu pego o meu celular e me conecto no roteador, Ó, eu não utilizo essa faixa, eu continuo no 2.4, é isso? não, negativo. Então você tem lá a frequência de 2.4 que vai a tantos megabits por segundo de velocidade. Então ele é limitado a, vamos supor, 80 megabits. Eu não estou com os números na exatidão porque são bastante detalhados, mas enfim, 2.4 ele navega até uma proporção X e tem um maior alcance de propagação de sinal. Já a 5.8
ele é muito escalável. E aí depende da recepção. Você consegue ler aqui em cima, ó. Eu estou conectado, ó, Wi-Fi, mestre 5G, ó. Perfeito. Então você está na rede, na banda de 5,8 GHz. Tá? Então, o que significa? O senhor está na melhor tecnologia Wi-Fi que o senhor tem, hoje. Tá? Hoje, a tecnologia 5.8 ela é AC, então ela navega até uns 600 megabits por segundo. Quer dizer, o seu dispositivo ele tem conexão mais rápida. Então, se você tem 300 megabits de velocidade de internet dentro da sua casa, você vai conseguir chegar próximo ou atingir, porque o seu dispositivo ele recebe o sinal qualificado para chegar nos pontos mais altos de navegação. É isso que quer dizer esse 5.8 GHz. Agora, o 2.4 você vai estar limitado. Por mais que você tenha 1 GB de internet de velocidade, você vai se limitar na capacidade do seu dispositivo de receber 2.4, que vai navegar no máximo a 80 megabits. Entendeu? Entendi. O meu computador, eu tirei do roteador o fio e ele vem direto aqui no meu notebook, ó, direto. Eu não estou usando Wi-Fi, eu estou usando ligação direto, como se ele entrasse diretamente no meu notebook. É isso aí. Pode falar, Marcelo. Então, isso quer dizer que futuramente vamos ter que trocar os nossos celulares. Sim, Marcelo. À medida que a tecnologia evolui, se você quiser eficiência, se você quiser agilidade, você tem que acompanhar essa tecnologia. Então, assim, aquele cara que tem aquele aparelho Nokia com sistema operacional Symbian, aí a placa de rede dele tem uma especificação 802N, né? Ele é um dispositivo legado, ele é um dispositivo antigo. Então, assim, todas as redes atuais, ela suporta a conectividade, mas ela limita a sua conexão. Quer dizer, você não vai navegar, não é porque você está conectando no melhor roteador do mundo que você vai navegar a melhores tecnologias do mundo. Você tem que estar casado com a tecnologia daquele roteador, para que você navegue uma potência aceitável, né, dentro daquilo, para que você exija e consiga o máximo de eficiência dentro daquela tecnologia também. É um equipamento compatível àquela velocidade que você tem. Porque não adianta você ter um bom roteador, uma excelente conexão, mas a velocidade do teu equipamento não acompanha, não é verdade? Exatamente. É aquilo, você entra numa estrada, a autoestrada, aquela maravilha toda, você está de Fusca, você olha aquilo tudo, só vê os carros passando. Eu sou especialista em segmento Wi-Fi de telecomunicações de uma marca importante aí do cenário. Então, estou falando com propriedade. Não adianta você ter aquela mega instalação de R$500 mil numa empresa qualquer, se os seus clientes, quem vai consumir aquele serviço, não tem os equipamentos top para poder navegar a velocidades idealizadas, entendeu? Então, faz tudo sentido. Olha lá, a Vívia, ela está mandando uma pergunta lá, professor. Eu estou lendo aqui, mas ela está fazendo mais uma afirmação, né? Isso do chatbox é muito interessante. Ela antes não tinha paciência com os atendentes virtuais. Muitas perguntas, etapas para próximos atendimentos, até chegar numa pessoa que pudesse resolver o meu problema. Nós temos duas partes do chatbox. Uma é a seleção do que você quer tratar, por isso ela diz assim: você entra lá, pergunta para você, se você quiser tratar disso é 1, quiser tratar disso é 2, quiser tratar disso é 3. Aí você faz a opção 2. Aí a 2 vai te perguntar é sobre tal e tal posição, aí para ela direcionar o teu atendimento, como se ela apontasse para uma pessoa, para um canal que vai te atender direito, que ali tem aquelas perguntas comuns a tudo aquele tipo de assunto que você está procurando. É isso aqui, é direcionamento
do atendimento. Uns são mais rápidos, outros são mais devagar. Sim, categoriza, né? Na verdade, ele vai categorizando. categoriza. É isso aí que você tem que passar. Essa seleção é obrigatória, não tem jeito, né? É o que você quer fazer, tá? Quando você faz. O chato é quando ele te joga numa opção, de repente você para lá, ele não te joga para atendente para nada e diz ou você vai para tal lugar ou aperta zero, sai da ligação. Agora, Sim. voltando a uma pergunta aqui uma pergunta ou uma afirmação da Paty Chiarello, né? Para alcançar pessoas no Instagram, tem usado para vendas online. Mas tenho dúvidas sobre pagar o Instagram para alcançar maior número de seguidores, porque nem sempre a quantidade de seguidores significa clientes efetivos que realmente compra. Mas imagine você, né, até fazendo um comentário sobre a fala da Paty, é muito interessante, na verdade, quando a gente pensa na quantidade de seguidores, porque se meu conteúdo para esse meu seguidor ele é importante, primeiro ele vai ver. Segundo, vamos imaginar que você tem 1.000 seguidores. Se cada um desses 1.000 seguidores falar do seu produto, do seu conteúdo, para mais uma pessoa, serão 2.000 pessoas vendo. E assim escala, né? Então, quanto à sua dúvida sobre o investimento, eu entendo que se eu quiser escalar, eu não tenho dúvida que eu tenho que fazer esse investimento. Porque eu vou atingir o maior número de pessoas, é claro, né? Com as técnicas ideais, conhecendo o seu público-alvo, sabendo para quem que você quer vender seu produto, aí sim você vai dar um tiro certo. Não pode dar aquele tiro de espingarda, né? Tiro de espingarda é aquele tiro que vai para todas as partes, né? Então, você tem que segmentar o seu investimento, né, na plataforma, a ponto de você atingir o seu público ideal para que você faça suas vendas. Se você conseguir esse ponto, essa exatidão, esse tiro certeiro, né, aí sim você vai começar a alavancar as vendas, certo? Isso vale para Facebook, isso vale para Instagram, isso vale para qualquer plataforma de divulgação digital. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar a vender, inclusive, a gente tem que ter definido lá a, a persona, né? Tem que entender quem é o meu público, tem que fazer aquele exercício, né? Qual dor que você vai solucionar daquele público, qual que é o seu objetivo ali com aquele pessoal. A partir do momento que você identifica tudo isso, as dores, o público, a idade desse público, quem são eles, é feminino, é masculino, todas essas informações, elas são relevantes para que você afine essa ferramenta aí de impulsionamento aí digital para que você atinja seus objetivos. E aí, naturalmente, entra nessa escala, né? Então, assim, se eu vi seu conteúdo e gostei, eu vou indicar, né? E aí entra aquela questão do boca a boca, né? Nossa, eu vi um conteúdo tão legal e o produto parece ser bacana e etc. Aí estimula o próximo. Então, se você estiver falando com o seu público certo, muito provavelmente você vai atingir o objetivo que é a venda. Pode falar, Marcelo. Eu vejo na pessoa que utiliza a rede social para vender algum produto, muitas pessoas misturam muito, né? O que é empresa e o que é pessoal. De repente você está lá vendo um produto, de repente tem fotos da pessoa com o marido, com o namorado, ou fazendo alimentação, outro negócio. Fala, meu, o que tem a ver? O pessoal não consegue, ainda não divide o pessoal do profissional, né? Mistura muito. Isso é um problema, né? Por isso que a gente tem que ter a conta profissional, né? Então, assim, você tem que ter sua conta pessoal, você pode né, ter sua rede social, fazer o que você quer, né? E tudo mais, postar aquele status, postar aquele stories, ok, né? Jantando e se divertindo, passeando, ok, tudo bem. Mas na sua conta profissional você tem que lidar com assuntos profissionais do que você está vendendo, né? Do público que você está atendendo. Então,
Essa divisão tem que ser bastante importante. Ou, se você for relacionar uma coisa com a outra, que poste coisas relevantes àquele produto, né? Usando o produto, fazendo o merchandising daquele produto que você está vendendo, né? Então, aí você consegue, talvez, alavancar também. Deixa eu entrar um pouco nesse meio para dar uma coisa de experiência. Eu tenho um cliente, o meu cliente, como a Paty mesmo estava nos falando agora, que ele utilizava muito o Instagram. Então, você tem que saber muito bem, selecionar muito bem a montagem do teu conteúdo para aquele pouco que você vai colocar no Instagram, você faça com que o cliente aperte o saiba mais. Lembra que aparece embaixo, né? Quando você está vendo, saiba mais. Você conseguiu estimulá-lo a que ele entre no saiba mais. Se não for atrativo, ele não vai passar por cima e nunca vai apertar ali. Bom, então, o que eu fiz para ele? Eu refiz tudo dele, fiz essa ligação com o Saiba Mais, mas eu disse para ele o seguinte: teus produtos, eles são muito mais importantes para pessoas menos eletivas do que frequentam o Instagram. O Instagram são pessoas mais eletivas, eles estão num nível mais de ostentação. Prestar atenção, tá? É um nível de produto que não alcançava o dele. O que nós vamos fazer? Quando você entra no Saiba Mais, levava ele para o site, mas você vai entrar no Facebook e vai colocar também no Zap para que você tenha mais resposta. Vocês vão ver como é que a tua resposta vai mudar disso, porque antigamente era aquela chamada rede Orkut, lembra? Que tinha Orkut. Acabou, todo mundo teve que passar para onde, obrigatoriamente? Facebook. Tá? A maioria das pessoas tem Facebook. Ela é muito variada. Tá? Ele não é eletivo, né? Onde o grosso está lá. Como você diz, um pegou, passou para mais outro, já são 2, 3, 4, 5, eu divulgo. Então, esse link que você vai fazer entre o Instagram e as outras redes sociais, nossa, ele conseguiu aumentar as vendas dele em 40%. E agora? A conversão fica mais interessante, né? Ele parou e disse: Meu Deus, eu não tinha pensado nisso exatamente. Porque, na verdade, ele não trabalhou com simulações e foi ver qual era o seu público-alvo. Ótimo, isso é uma simulação? Paty, é uma simulação. Abra no Facebook, abra também no Zap, ou pode até pôr também lá no Telegram. Vamos ver. Você vai ver a resposta que você vai ter. Porque tem muita gente, agora com esse branco que deu no Zap, muita gente pulou pro Telegram. Você viu quanta gente entrou lá? O Telegram ele passa a ser interessante, né? Quando você dispõe de bastante conteúdo e você quer fidelizar aquela pessoa. E mais importante do que tudo isso é você ter uma plataforma que armazena os conteúdos nela mesmo, né? Não É. necessariamente você vai baixar para o seu equipamento, né? E outra coisa também, você pode formar um grupo grande. E a quantidade do grupo é Quantidade de grupo. diferenciada, né? Exatamente, isso é fundamental. diferenciado. É fundamental para você Então, fidelizar teus clientes. é possível atingir um público bem maior, né? Ou Sim. melhor, né? É melhor você. É mais fácil você conversar com um público muito maior, né? Isso. Aí tem uma fala sobre da Vivia, deixa eu ver aqui, sobre o vendo meus produtos no WhatsApp, no WhatsApp, né? E no boca a boca também, porque tenho clientes que não gostam de tecnologia. Olha, se você já usa o WhatsApp para poder, de repente, naturalmente esse cliente ele já está inserido dentro da tecnologia, por mais que ele não goste, né? E aí, se você tem uma conta comercial, você tem condição de colocar lá, eu esqueci o termo,
Deixa eu até lembrar. Você tem tipo uma vitrine lá que você coloca umas imagens, você pode colocar conteúdo lá de forma que Stories. É o Story. você tem o Story, mas você tem uma outra condição. Eu vou abrir uma conta comercial minha aqui que eu vou lembrar agora. Você tem uma outra condição de colocar tipo uma vitrine mesmo. Espera aí que eu vou lembrar disso agora para vocês. Enquanto você lembra, Boa. quem não gostar do WhatsApp é ruim da cabeça ou doente do pé. Tem algum detalhe aí, né? Todo mundo tem, né? Tem uma ferramenta chamada catálogo, professor. Catálogo, tá ali. Catálogo. Então, a Paty colocou já ali. Catálogo. Isso. E aí você pode exibir produtos e serviços. Quer dizer, ali é uma forma, e ali você vai colocando, você vai abastecendo ali, e quando a pessoa chega na sua conta comercial, ela já tem ali um banco de informações práticas e rápidas, que ela pode pesquisar assim, nossa, ele resolve isso, nossa, né? E aí, isso funciona muito com serviços, né? Porque aí você coloca um videozinho curto do cara resolvendo um problema que a maioria das pessoas tem. Vamos supor, o cara vai fazer uma manutenção num banheiro, então ele vai colocar e substituir um azulejo, por exemplo, né, de forma pontual, sem sujar, sem fazer uma obra, né, por exemplo. Esse cara conquista qualquer um, né? E aí vai chover emprego para ele, vai chover serviço para ele. Esse é um exemplo, né? E por aí vai. Então, assim, o boca a boca ele funciona muito bem, mas com a tecnologia ele funciona bem melhor, viu? É o boca a boca digital. Já falei no primeiro passo. É o boca a boca digital. É isso aí. Aí você lembra do Food Truck que eu falei ontem? Exatamente. Uma das plataformas mais usadas por ele era o WhatsApp, porque os clientes deles todos tinham e todos eles faziam seus pedidos e ele via como é que ele fazia os sanduíches, lembra? Que ele colocava os vídeos lá, né? A higiene que ele tinha e tudo. E aquilo foi difundindo, foi ganhando cada vez mais clientes. Escala, né? Exatamente. Exatamente. Bom, gente, mais alguma pergunta? Estou à disposição de vocês para ajudá-los. Marcelão, companheiro, então, vamos, nosso fiel Ô, amigo. professor, acho que a pergunta que eu vou fazer não tem muito a ver, mas o senhor falou do Orkut e do Facebook. Se eu não me engano, os dois são da mesma época. Por que que o Facebook continuou e o Orkut simplesmente acabou, entrou em extinção? Eu me lembro bem que naquela época em que o Orkut estava no topo, estava em cima de tudo, e entrou o Facebook, como o dono do Orkut do Facebook era o só, e ele queria promover melhor o Facebook, ele matou o Orkut. E, por exemplo, ele não atualizou. Então ele foi Ah, caindo o mesmo dono. em desuso. Exatamente. Entendi. O que eu entendo, agora voltando para o mercado de tecnologia, né? O que eu entendo é que ele viu um grande potencial ali setado no Orkut e ainda o uso não era escalável no Orkut, tá? Então, a galera começou a interagir, aquilo começou a crescer desproporcionalmente, né? E aí ele viu o negócio. Qual que é o principal negócio de uma plataforma de redes sociais? A questão aí de publicidade. Viralização, é viralizar o negócio. Exatamente. E lá no Orkut ele não podia usar para a parte comercial. Ele era muito pessoal, social, sei lá, Exatamente. chamava lá. Então ele viu o lado comercial da coisa e aí ele monta um Facebook com uma máquina, uma engenharia muito mais própria para fazer negócio, para fazer análise de dados em tempo real, para poder entender tendências, N ferramentas aí, um ferramental incrível que ainda é uma potência, é uma mina de dinheiro, né? Principalmente no quesito de análise de dados, né?
Então, eu tenho por fé que foi isso, tá, Marcelo? Eu não extraí essa informação de lugar nenhum, tá? Eu tô... Mas tá lógica, tá lógica, tá na lógica, Porque, tá na lógica. porque muito me parece que ele vê potencial e É. explana aquilo, abre aquilo, fala, meu, posso ganhar muito dinheiro com isso, vou montar uma plataforma que dá subsídio para isso, que é escalável, né? Que eu posso crescer sem fim. O lado comercial sempre fala mais alto do que o lado social. Pronto. É a mesma visão do WhatsApp, né? O WhatsApp era uma empresa à parte, né? E o próprio Facebook, ele compra o WhatsApp, por quê? Pensando na questão da quantidade de informações que ele pode transitar, né? E o WhatsApp caiu na graça do mundo inteiro, né? Então, virou um grande potencial e fonte de informação, né? Então, ele tentou fazer o mesmo que o WhatsApp com o Message, né? Mas que estava atrelado ao Facebook. Mas não decolou. Não decolou, ele comprou o WhatsApp. Pronto, aí resolveu o problema. negócios, business. Isso aí. Tem Bom, o WhatsApp agora empresarial, não sei se vocês já viram, tem a parte do Facebook, tem a parte empresarial, não sei se vocês já viram. E um dia desses estava no Facebook, no Google, estava olhando aqui, minha irmã comentou que estavam querendo um grupo, estavam querendo ativar o Orkut, como é? Orkut de novo. mas não vão conseguir. Não vão conseguir, não vão. Sempre Para ver se acontece, né? conseguiu. É saudade do passado. E quanto ao WhatsApp empresarial, é o WhatsApp Business, né? E ele tem algumas ferramentas comerciais, de fato, né? Que ajuda aí, promove comércio, né? E, mais do que isso, né? Você tem parceiros do WhatsApp que faz toda uma programação para trabalhar com inteligência artificial e com machine learning também, professor. E aí, você tem automatização aí do WhatsApp, né? WhatsApp, Para empresas. E aí auxilia os negócios também. É muito interessante. Minha irmã usa ele, ela instalou o WhatsApp, como é? Business. Ela colocou o WhatsApp dela nessa configuração, aí lá tem a parte de horário de atendimento, que ela, nem eu vendi avante para por bico, né? E aí ela instalou dela, botou o horário de atendimento, e lá tem tipo um catálogo, como você falou, tem a parte do catálogo, lá tem as imagens lá, que já fica lá, quando acessa o WhatsApp dela, já fica lá a parte das imagens. É isso. Dá para avançar bastante, dá para mostrar rapidamente aí a quantidade de itens que você vende, né? A qualidade dos itens. Dá para colocar ali no catálogo você entregando para alguém um produto, o cliente satisfeito, né? Com o produto, usando, o cliente de repente manda um vídeo para você agradecendo, manda um som agradecendo ali aquele tipo de produto. Tudo isso enriquece sua plataforma de maneira que você possa alavancar suas vendas, né, seus rendimentos, né, seus negócios. Isso. Agora, com 5G, essa automação ela vai ganhar um corpo muito violento, você vai ver. Ela vai crescer muito mais. Isso aí, vai decolar de vez. Eu acredito que a gente vai ganhar agilidade, né? Então, um vídeo que demora 10 minutos para eu fazer um upload, 40 segundos. Vai demorar uns 40 segundos, 1 minuto, né? Então, o ganho é muito mais rápido, né? Então, se hoje a gente considera a velocidade da informação muito rápida, né? Aconteceu um evento ali na Marginal, sei lá, o caminhão virou. Daqui a pouco tá na notícia lá no UOL, né? Você abre o portal do UOL, tá lá na notícia. Caminhão trava cidade. Dá foto, né? É como se fala. Agora ela vai ser instantânea, né? Praticamente. A comunicação não é rápida, ela vai ser instantânea. Tem uma rede social que eu gosto muito, principalmente para pesquisar essas notícias, professor. É o Twitter. Não sei se vocês usam. Não, eu não uso o Twitter, não. Eu não uso, não. Então, por exemplo... Eu sou feliz, mas eu gosto do Twitter. Por exemplo, caiu o WhatsApp, né?
Então você coloca lá o WhatsApp lá no Twitter, ele vai na hora todas as notícias referentes ao WhatsApp. Se você olhar e entender que tem muitas pessoas falando, ele vai estar no top, no top lá, no Trend top. Exatamente. Se você entender que está todo mundo falando sobre aquele assunto, você tem certeza que não é um problema da sua internet, e sim do aplicativo que travou, parou, entendeu? Então é muito rápido, né? A toque de caixa, a informação sai lá. E, mais do que isso, né? Grandes players soltam e divulgam informações importantes e relevantes lá. Então, a informação sai primeiro lá, é impressionante. Então, assim, na dúvida... Tem aqueles top, né? Tem, assim, top de assuntos mais falados no Twitter. Na dúvida sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema do momento, dá um pulinho lá no Twitter, lá você vai ter informação a toque de caixa. Inclusive, professor, falando de marketing, né? Voltando aqui para o canal de marketing, divulgações de novas tecnologias, de novos produtos, de inovações tecnológicas, também sai lá. Então, né, fica a dica para quem não conhece, passar a conhecer e usar aí o Twitter também como ferramenta. Olhar Digital também tem. Você tem aquele Canaltech, né? Tem muito ali também. Estão todos lá. Estão todos lá, isso. Estão todos lá. Isso aí. Bom, gente, mais algum fato? Alguma coisa a mais? Professor, qual estudo que estuda na área da tecnologia da inteligência artificial, no caso? Por favor. Aqui nosso amigo ali, ó, o Adilson. Depende, Ingrid. Boa noite. Primeiro, não entendi o contexto da sua pergunta, mas vamos lá. Para a gente chegar num contexto de inteligência artificial, você tem que estudar a questão aí da sistemas de informação, você tem que entrar numa linha de programação, quero fazer algo, ter inteligência artificial, então é na linha de código, na programação de fato, tá? Agora sim, você quer trabalhar alimentando um sistema que já está feito ali de inteligência artificial, aí você tem vários segmentos, você tem várias frentes, né? Uma das frentes é o marketing. Então, o marketing ele fomenta informações para um sistema desse de inteligência artificial. Entendeu? Por exemplo, né? Trabalhar com vendas, eu também posso, de repente, alimentar um sistema de vendas. Eu entendo de vendas e eu vou alimentar aquele sistema já pronto, aquele bot, com informações sobre o que eu vendo. E aí, beleza, ele começa a interagir aí com o meu cliente depois de implantado, entendeu? Então, são divisões separadas, né? A gente está falando de marketing e com uso aplicado da ferramenta tecnológica. Não necessariamente quem trabalha com marketing trabalha com inteligência artificial. Ele faz uso de ferramentas com inteligência artificial. Eu consigo ver o seguinte, que você não vai precisar mexer com inteligência artificial, tá? Todos os programas ou todos os aplicativos, eles já vão vir pronto. Você só vai precisar saber qual que você vai precisar para utilizar. Muito bem. Você compra um carro. O carro não tem motorista. Você senta atrás, comanda e ele vai fazer por você. Assim vai estar tudo preparado, tá? A inteligência. Você coloca um determinado input, uma informação, e ela vai trabalhar para você. Vai ser tudo feito assim. Somente vai ter que saber como você utiliza aquele software que está te disponibilizando. Então, professora, aí o nome desse estudo aí é qual? Não. Ainda não surgiu ainda. Está começando a ser gestado, está começando a ser pensado, tá? É um catálogo. Você vai pegar um catálogo, igual você abre o menu do restaurante, e está lá escrito ali, como fazer a comida inteligente. Aí você entra lá, pum, instantaneamente bota lá no aparelho e ele faz sozinho, você vai ver. É coisa do futuro. Quem assiste aqueles filmes do futuro vai ser tudo aquilo lá. Você entra em casa, bate palma, acende a luz. Liga a televisão, você grita, ele liga a televisão.
Eu já estou pensando em programar um robô, professor, para mim. Não, é inteligência Professor. artificial. É isso aí que é inteligência artificial. Professor, isso não é coisa do futuro mais, não. Isso é a realidade. Não, mas já está, mas cada vez vai aumentar mais É. ainda, né? A gente tem Ela vai a gente tomando tem um mais conceito. A gente tem um conceito aí já de alguns anos atrás chamado IoT, né? Internet das coisas. Ele vai ganhando mais exatamente. corpo. Vai ganhando mais Exatamente. Então a gente já tem muitas coisas conectadas, lâmpadas conectadas, entre várias outras coisas, né? Isso. Mas, Ingrid, qual que é o curso que você faz? É marketing, né, Ingrid? Administração de empresa. Administração. Ingrid, eu tenho que te afirmar uma coisa, né? Por que eu te perguntei o curso? Para ver se rola encaixe. O que acontece? Quando você está estudando administração de empresas, necessariamente você tem que permear áreas tecnológicas. Né? Isso mesmo eu falo porque no meu curso surgiu mais um interesse em mim, porque no administração eu vi muita coisa de inteligência artificial, de tecnologia, e eu acabei me atraindo também pela administração, mas voltada também muito por esse estudo de tecnologia e inteligência artificial, dentro da Então, administração que eu conheci mesmo. exatamente. E aí, parte do pressuposto que você já tem o tema, é inteligência artificial. Se você quiser aprofundar, você tem que buscar temas correlatos à inteligência artificial. E por que eu perguntei a profissão, né? Para que você correlate uma coisa com a outra. Por quê? Porque assim, eu quero aplicar administração, mas com ferramentas de inteligência artificial. Então você tem que entender de administração, mas você também tem que entender de inteligência artificial. Junta esses dois conhecimentos e tenta fazer algo junto, entregar algo utilizando as duas coisas, entendeu? Fazendo uma especialização, uma pós-graduação voltada para a inteligência artificial. Exatamente. Vai existir, Ingrid, vai ter ainda, tá? Isso vai aparecer bastante. E uma outra informação, gente, é que o profissional do futuro, ele não pode ser ignorante tecnológico. O que é ignorante tecnológico? Todo mundo ele vai ter que ter um nível de maturidade de tecnologia razoável, né? Razoável, entendeu? Então, assim, você não estaria me perguntando sobre inteligência artificial agora. Você já saberia todos os conceitos, os princípios, e aí você conseguiria já relacionar um entendimento que você teve com uma ferramenta que está lá no seu computador de inteligência artificial, entendeu? Então, isso vai ser comum, isso vai ser rotina, entendeu? Vai fazer parte do currículo, né? Uma especialização na inteligência artificial. É claro que com essa adesão à conexão 5G, ela vai evoluir muito mais. Como colocou bem o Adilson aqui, pelo número de aparelhos móveis, né? Agora, o principal são os smartphones, tá? Então, essa é a evolução. A tendência é exatamente essa. Marcelo, você ia fazendo uma pergunta, né? Não, só ia E falar ter dinheiro, né, com... para comprar tudo isso daí também. Eu só ia dizer que com a inteligência artificial muita gente ia perder emprego, né? Então, essa condição, essa fala é muito legal, Marcelo. Foi muito legal você se posicionar e falar disso, né? É assim, olha, todos nós, imagine vocês, tá? Todos nós temos a oportunidade de viver essas transformações. Eu vou trazer aqui um exemplo clássico, muito simples e completamente à luz do entendimento de cada um de nós que estamos aqui nessa sala. Quando surge carros de aplicativo, surge lá o Uber, o serviço de Uber, deu uma confusão e etc., né? Qual que é o ganho, né, da sociedade com isso? Né? Primeiro que se aumenta a oferta de prestadores de serviço, naturalmente você diminui o preço desse serviço, beleza? Esse é o grande ganho. Então, naturalmente, você tira o monopólio dos taxistas, né, que cobravam praticamente quanto queriam, né? Era um serviço que é caro, era um serviço que era para rico, né? Contra um serviço que era para popular. É isso? Então,
Olha o ganho, né? Hoje todo mundo pode ir de carro para onde for, né? E não vai gastar uma fortuna como gastava de táxi. Se você Ô, tivesse... Adilson, eu Não? queria só fazer uma ressalva, porque eu conheço pessoas que deixaram que queriam comprar carro e hoje deixaram essa ideia para trás para poder ficar andando de Uber, que sai bem mais em conta também. Sim, dependendo do perímetro que essa pessoa costuma andar, né? Rodar, então é um cálculo considerável, né? Enfim, né? Então, muitas coisas se resolveram com isso. Quer dizer, o taxista deixou de ser taxista? Não. Por que não? Porque no calor do momento, ele ficou estressado, falou, né? Na cabeça dele falou que não ia ter mais espaço para ele trabalhar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Abre um leque de opções, inclusive para o taxista, para ele se reinventar. Então, onde eu quero chegar, Marcelo? Eu quero chegar no seguinte ponto. A gente está num momento de evolução constante, principalmente em razão da pandemia. Agora veja você, aqueles mais preparados, a gente fez uma palestra falando sobre isso, inclusive, né? Sobre RH, sobre uns temas correlatos, e nessa palestra ficou muito claro que quando a gente está preparado, quando a gente tem preparo, quando a gente está dentro de uma sala de aula e está se formando, buscando se especializar, a gente vai estar preparado para o próximo passo. E quando acontece uma pandemia, quem estava preparado, quem tinha feito o curso, quem buscou entendimento sobre tecnologias, quem estava nesse nível, ele não deixou de trabalhar. Vocês concordam? Então, na medida que a evolução dessa questão do aplicativo acontece, o taxista ele começa a redesenhar o processo dele também. E, naturalmente, esse serviço melhora, né? Então, à medida que esse serviço vai melhorando, a condição é outra e o campo de visão muda, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que no mundo tem espaço para todos nós. E cada profissão vai ter espaço para todos nós. Basta a gente estar pronto para que aquele momento de evolução você esteja preparado. Então, assim, o Marcelo fez um comentário bastante relevante no seguinte sentido: olha, com a evolução da inteligência artificial, o pessoal vai começar a perder emprego. Mas se você entende de inteligência artificial, você que vai programar aquilo. Porque você que de repente faz aquela função, vamos supor, você é o cobrador. Se você entende de inteligência artificial, você pode programar aquela máquina para ser o melhor cobrador que existe. Entendeu? Então vai ter sempre uma supervisão do ser humano. E aí é que está o ponto. É você que vai treinar, é você que vai implantar, é você que vai evoluir, por exemplo. Você vê, Marcelo, você deixa de fazer uma determinada atividade, tá? Cessou aquela, não diminuiu, ela não eliminou, mas surgiram 2 ou 3 outras oportunidades. Gerou oportunidade, gerou emprego, Isso. na verdade. Se você está preparado, você vai exatamente se adaptar a essas outras condições. Essa é a maneira que se existe, né? É do jeito que está, que a gente vai evoluindo. Exatamente. Por exemplo, eu dou aula há muitos anos, tá? Eu perdi minha condição de dar aula? Não, eu tenho evoluído. Eu estou evoluindo junto com a condição, tecnologicamente, de conhecimento, de tudo, vou seguindo. Concorda, Ingrid? Concorda, Luciana? Orkut, Facebook, cobrador manual, cobrador que programa, o melhor cobrador. Exato. Agora, Evolução. por exemplo, o Uber. O que acontece? Eu conheço pessoas, reúnem 2, 3, 4, que vão para um emprego na mesma avenida e dividem o Uber. Quanto sai para cada um? R$ 5, R$ 6 para cada um. Isso Cincão, professor, cincão. Cincão, você sabe, né, Ingrid? É uma condução. Vale mais a pena, então, ir de Uber ou entrar no ônibus todo apertado, todo ruim ali? Ainda ter que sair de um, pegar outro e ir, tá vendo? É tranquilo. Só para encerrar o raciocínio, o que a gente tem que fazer é sempre olhar para frente, né? No sentido de que eu preciso dominar aquilo, eu preciso ser o melhor no que eu faço. Por quê? Se preparar. Porque esse conhecimento ele vai ser muito útil.
a profissão de telefonista acabou, né? Porque tudo é digital. Não, não acabou. Tem lugar que tem telefonista e tem lugar que é imprescindível um telefonista, né? E por aí vai. Pode falar, Vivian. É muito interessante essa questão de oportunidade, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso aqui pela comunidade, que o nome do curso era Auxiliar de Cenotecnia, e tinha das áreas de teatro, né? E aí eu vi muita gente dizendo que não queria, que não sabia nem que era aquilo, que aquilo ali não ia contribuir com ele. E aí, quando o curso começou, muita gente não deu valor ao curso, que ele é um curso difícil de ser implantado, que é na área de teatro. E aí, quando eu fiz o curso, eu vi que aquilo ali ia me somar mais ainda, que era a questão de... o nome é Auxiliar de Cenotecnia, de questão de estudar o espaço, né? Fazer miniaturas. A gente teve uma disciplina que a gente pagou dentro do curso, que a gente fazia a miniatura do espaço do evento, que aí no final do curso, junto com os outros grupos do curso, né, que até os grupos de maquiagem, o grupo do teatro, então nosso grupo, nossa turma seria responsável de organizar o cenário do evento. Então, achei muito interessante, porque no início eu achei estranho, digo, eu vou fazer esse curso diferente, que eu sei que cada curso novo, diferente, com nome diferente, ele vai somar mais na frente. E aí, quando eu vi, como eu disse para vocês, eu trabalho com a catequese, eu já pensei logo, vai me servir na catequese, porque eu tenho que trabalhar com temática, no caso, se eu for professora, trabalhar com temas de disciplina, né, que é, no caso, eu trabalhar temática, então visualizar a questão da minha criatividade. Então, já vi por esse lado, né? Teve muita gente que desistiu e disse que aquilo ali nem ia valer a pena. Aquela disciplina não ia acrescentar em nada. E muitos aproveitaram o curso, né, e somaram dentro do curso. Infelizmente, muita gente desistiu e teve o pensamento que aquilo ali não ia contribuir. Eu achei muito interessante esse curso, Auxiliar de Cenotecnia. E o professor disse que a gente poderia trabalhar como um auxiliar de arquiteto, se a gente quisesse explorar o curso, auxiliar de arquiteto, fazer projeto com as plantas, né, para projetos. A gente poderia trabalhar à escala para vender para a construtora, trabalhar dentro da área. Não seria obrigatório só trabalhar com teatro, a gente poderia explorar o curso dentro da área de arquitetura. Eu digo, professor, muito interessante isso aí. Então, Muito bom, a questão de oportunidade, né? Tem sempre expandir as ideias. Eu achei muito interessante essa questão de inovação. Com certeza, Vivi, eu concordo com você. Eu acho que já vale a dica da Vivi, e eu estava falando a respeito também, né? Se a gente busca o conhecimento, seja qual for, é um conhecimento que você pode aplicá-lo a qualquer momento e vai fazer a diferença em algum momento, né? Aquele conhecimento. E assim, Vivi, aí fica aquela dica de ouro, né? Quanto menos pessoa tem aquele entendimento sobre aquele tema, mais valorizada essa pessoa é. Então, né, parece que é o fim do mundo você falar de um curso que quase ninguém imagina que existe, né? Quando é aplicável para qualquer coisa. E você acabou de falar aí que você aplicou num cenário de um curso de catequese, né? Você pode aplicar em vários cenários. Você pode aplicar num cenário de dinâmica, você pode aplicar no cenário de vendas, você pode, enfim, você pode viajar dentro do conhecimento adquirido aí qualquer atividade em trabalhar em eventos, né? No caso, quem trabalha com eventos de aniversário, de festa, sala de aula, qualquer área que você queira explorar. Exatamente. Paisagismo, né? Está em toda essa área. Desculpa, professor. Até o paisagismo, né? Ela pode... Com certeza, com certeza. Só uma coisa que eu achei interessante desse meu professor, ele disse assim, porque ele viu que teve muita desistência. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe qual a importância que cada curso aparece na nossa vida. Esses que saíram podem ter essa mentalidade pequena, que o curso não serve, mas se você abranger a sua mentalidade a cada curso que você fizer,
quando for lá na frente, ele vai lhe servir. Por exemplo, antigamente o professor utilizava só o livro, né, no papel. Hoje em dia, o professor ele tem que trabalhar com a informática, ele tem que buscar conhecimento da informática, porque ele, no caso da informática, né, ele abrange tudo, não só na educação, mas na profissão. Hoje em dia, a gente tem que aprender a buscar trabalhar a tecnologia, ela abrange tudo. Querendo ou não, a gente tem que se adaptar à nossa realidade, que é usar a tecnologia. Então, ela abrange e vai sempre somando um curso com o outro. Querendo ou não, ele sempre está incluso em todos. Aí a realidade isso aí. tem que trabalhar e se adaptar. É isso mesmo, Vivi. Eu concordo com você plenamente. Bom, professor, Vamos muito encerrar? obrigado. Muito obrigado pelo conteúdo de hoje. Aí foi bastante rico, né? Eu acho que ajuda a contribuir muito aí com o nosso olhar perante a tudo que está acontecendo nos dias atuais e ainda com olhar no futuro, né? Claro, E é a evolução. agradeço a todo mundo que veio, que prestigiou a palestra do professor João, né? E eu também, professor, tomei a palavra aqui e falei bastante, né? Obrigado pela oportunidade. Né? Estamos juntos, sempre juntos. E até a próxima, viu, pessoal? Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Gente, cadê a palma? Cadê a palma? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Continua sempre jovem assim, professor. Sempre, maravilhoso, tá vendo? Obrigado, gente. As palmas. Obrigado.